Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo e este vai ser o primeiro vídeo da nossa série dos Açores. Para quem não sabe, eu vou aos Açores agora em abril, eu vou dia 18 e venho dia 21, se não estou em erro, qualquer coisa assim, ou seja, vou passar a Páscoa lá. E então eu, como tinha feito para a Disneyland Paris, fiz uma série e decidi fazer agora a mesma coisa para os Açores porque eu acho que é interessante vocês verem tipo o processo por trás de uma viagem assim maiorzinha, sem ser tipo aquelas viagens dentro de Portugal continental, neste caso, ia dizer dentro do país, mas tipo, é o mesmo país, não é gente? Então, eu vou-vos trazer a série vai incluir vídeos antes de eu ir para os Açores, vou incluir também os próprios vlogs dos Açores e uns vídeos depois dos Açores. Se vocês quiserem perceber mais ou menos como é que funciona aqui a dinâmica, eu vou deixar aqui neste cantinho, ou neste, eu nunca sei que cantinho é um canto desses, a playlist que eu fiz da Disneyland para vocês terem mais ou menos assim a noção. E então, este primeiro vídeo vai ser sobre o quê? Vai ser justamente sobre como é que eu organizo os nossos percursos de férias, porque para quem não sabe, ficam desde já a saber que cada vez que nós vamos a algum sítio, tipo, eu com os meus pais e o meu irmão, ou tipo, quando eu vou a algum sítio que seja tipo para passear e assim, por exemplo, quando vou ao norte, para o Algarve nem tanto, porque aquilo é só praia, portanto é sempre a mesma coisa. Quando fui a Bragança, quando fui ao Gerês, quando fui pronto, quando vou a Lisboa, quando fui ao Porto, essas coisas todas, eu vejo sítios giros para nós irmos e faço os nossos percursos. Basicamente eu é que trato da logística turística toda. A única coisa que eu geralmente não faço é ver os restaurantes, porque isso depende muito do sítio onde nós estejamos em cada dia. E também, geralmente, os restaurantes é uma coisa mais tipo, vamos àquele calhar. Portanto, eu restaurantes geralmente não vejo, quanto muito posso ver um ou outro que já ouvi falar, que já me aconselharam, para ver se realmente é bom e marcar a localização, no caso nos apetecer ir, mas pronto, eu não faço assim grande coisa. Este vídeo, a dinâmica em si, como é que vai funcionar? Eu vou-vos explicar o que é que eu faço e conforme vou explicando, vou mostrando, vou passando imagens daquilo que eu vos estou a dizer. Então, a primeira coisa de todas que eu faço, e é tipo em todo lado, é pesquisar no Google sítios a visitar ao local que eu vou. Neste caso é os Açores, mais especificamente São Miguel. Portanto, eu vou ao Google e ponho lá o que há para ver em São Miguel e vejo o que é que aparece. Faço uma lista, vejo primeiro dou assim uma vista de olhos geral à coisa, vejo tipo aqueles principais que me aparecem ao início e faço uma lista desses que eu tenho curiosidade em ir e que acho que os meus pais e o meu irmão têm curiosidade em ir e depois faço uma pesquisa um bocadinho mais específica. Pesquiso, por exemplo, já que vamos a São Miguel, pesquiso o que é que há para ver em Ponta Delgada, pesquiso o que há para ver em Ponta Delgada, depois pesquiso o que há para ver noutra parte de outra ilha. Estão a ver? Faço tipo assim umas coisinhas. Por exemplo, pesquiso primeiro parques, depois pesquiso as lagoas, depois pesquiso percursos. Estão a ver? Primeiro fazemos assim uma listinha geral, depois vamos à procura de coisas mais específicas. E então faço uma lista no Word com todos os sítios onde nós gostávamos de ir, que eu acho interessante irmos, e então está lá a lista. Depois disso, outra coisa que eu também gosto de fazer é ver alguns vlogs de youtubers que também tenham ido aos Açores já há mais tempo, ou mais recentemente, se for recente, neste caso aos Açores, não é? Ou mais recentemente, por exemplo, a youtuber Glória Dias foi lá há relativamente pouco tempo, foi há uns meses atrás, para aí 1 ou 2 meses, que ela lançou os vlogs e então eu aproveitei e vi os sítios onde ela foi, vi se houve algum que ela foi que eu não tivesse na lista que eu tivesse gostado, mesmo em termos de restaurantes assim, sítios onde tenham ido que eu tenha gostado. Também já vi os vídeos da Inês Rochinha, que ela foi há uns anos atrás também. Então depois de ter a lista toda feita das coisinhas, o que eu faço é ver mais ou menos, ou melhor, não é mais ou menos, é ver a localização de cada sítio específico. Eu tipo ao Google Maps, escrevo o nome do sítio onde é e depois vejo onde fica. Depois, para me ajudar, coloco um mapazinho da localização de cada sítio na minha página do Word com o nome de cada local. Depois de ter os locais todos feitos, aquilo que eu faço é tentar fazer mais ou menos um itinerário. Como assim um itinerário?
eu vejo assim os mapas que tenho dos locais e vejo que locais ficam perto uns dos outros. E depois tento distribuir os locais que nós queremos ir pelos dias que nós estamos lá. Por exemplo, neste caso, vamos estar lá 4 dias. Tento distribuir os locais todos, porque há locais que são tipo quase o mesmo. Por exemplo, relativamente às lagoas e aos miradores, aquilo é tipo praticamente a mesma coisa. Nós podemos ir aos miradores todos e vemos as lagoas, e não temos que ir propriamente às lagoas em si, estão a perceber, ou pelo menos não a todas. Eu acho, na minha opinião, seria mais giro ir aos miradores e ir uma ou outra vez a uma lagoa. Não era preciso ir tipo às lagoas todas, porque não é, tipo, basta ir vendo assim umas coisas. Mas o que eu faço é dividir tipo os mapas, né? Tento fazer tipo um grupinho de mapas de coisas que estejam mais perto umas das outras. Depois vejo o tempo de distância que se leva de uma coisa à outra, tanto de carro como a pé, porque há sítios que se calhar não dá para ir de carro, e então eu tenho sempre essas duas opções. E a partir daí tento fazer os itinerários para logo os dias todos. Claro que isso depois também depende. Por exemplo, não quer dizer que um itinerário que eu tinha pensado fazer, por exemplo, no sábado, não seja feito no domingo por causa de questões meteorológicas e assim, porque, por exemplo, imaginem que eu tenho marcado ir ver miradouros sábado de manhã e está um nevoeiro do caraças, está um nevoeiro, tipo, não vale a pena ir. E então íamos, por exemplo, domingo à tarde. Por exemplo, só para vocês terem a noção. Depois de ter os itinerários assim mais ou menos feitos, eu tento fazer tipo mesmo um mapa, tipo um mapa com os locais todos, em vez de ter... Porque eu no início começo com vários mapas, cada mapa de um local diferente, depois vejo as coisas que são ao pé umas das outras e faço tipo o tal grupinho de mapas, meto tipo, por exemplo, as imagens que eu tinha anteriormente individuais ao pé umas das outras, e depois tento criar um percurso mesmo no Google Maps, quer seja no próprio programa, quer seja depois atrachado, qualquer coisa assim, para ter uma coisa mais visual, estão a perceber? E para não ter que estar à procura, e assim é tipo só chegar e ir, e é muito mais prático. E depois a última coisa que eu faço é assim uma revisãozinha final, para ver se está tudo certinho, tudo direitinho, se as coisas estão como eu quero. E basicamente eu acho que é isso, gente. Como já disse, eu não ligo muito assim aos restaurantes, depende muito do sítio onde nós estejamos no momento, portanto... Restaurantes eu geralmente só vejo assim uma coisa ou outra. Se eu estiver, por exemplo, a fazer pesquisa e me aparecer assim um restaurante esteja assim com boa cara, então a ver, eu aponto o nome só para depois, se nós passarmos lá, irmos dar uma vista de olho. E uma coisa que eu também faço, mesmo só para terminar aqui, para vos explicar como é que eu faço aqui a nossa gestão de itinerários, é fazer assim uma breve pesquisa, mesmo muito breve, é assim uma coisa mesmo tipo... de locais que tenham tipo lojas de lembranças ou produtos regionais e coisas assim. Por exemplo, agora para os Açores eu já vi, já estive a ver onde é que é o mercado, estive a ver uma loja que acho que é no mercado, se não estou em erro, que é o Rei dos Queijos, para nós trazermos queijinhos de lá, porque todos aqui em casa, tirando o meu irmão, gostamos bué de queijo, portanto temos que ir ao queijo. Também têm as fábricas de chá, que nós podemos ir visitar e trazer de lá coisas. Também tem fábricas de licores, também dá para fazer a mesma coisa. E depois também tem tipo aquelas lojinhas regionais tipo da terra, com produtos feitos à mão e coisas assim, para trazer de recordação, que são coisas que nós também gostamos de trazer. E então eu faço também assim uma breve pesquisa. Eu espero que vocês tenham percebido como é que eu faço a nossa gestão de itinerários. E eu geralmente faço isto para quase todos os sítios onde nós vamos. Assim passar mais tempo, geralmente quando é assim fim de semanas, assim para sítios mais tipo que nós já conhecemos mais ou menos, eu não faço, mas por exemplo, quando fomos à Serra da Estrela, eu fiz um mega itinerário, mesmo mega itinerário, aliás nós fomos a praticamente todos os sítios que eu tinha no itinerário, tirando se calhar um ou dois porque não tivemos tempo. Quando fomos ao Porto, a mesma coisa, também fiz um mega itinerário. No Gerês também fiz um itinerário. Portanto, sim, eu gosto tipo, de fazer itinerários porque, como nem todas as pessoas têm a capacidade de ir tantas vezes a vários sítios, eu quero ver o máximo possível no tempo disponível. Por isso, eu faço o itinerário para ter certeza que consigo ver as coisas que eu quero. E mais uma coisa que eu ainda não disse. Eu tento pôr, tipo, por ordem
interesse. Estão a ver, por exemplo, aquelas coisas que eu quero mesmo ir ver, são as coisas que eu tento fazer logo primeiro. Tento, tipo, fazer um itinerário que dê para fazer essas coisas logo primeiro, porque essas sim são aquelas que eu vou, tipo, ter boa pena se não vir. Enquanto que as outras vão ficando para trás. Estão a ver? Faço, tipo, uma hierarquia de importância. Estão a ver? Tipo, de curiosidade. O quão mais curiosa eu estou e mais quero ir a um sítio ao que fica no topo da lista, aquele que eu estou mais, tipo, é giro, mas se calhar, tipo, vai para baixo. Estão a perceber? É isso que eu faço também. Bem, eu não me vou alongar mais no vídeo, eu espero que tenham gostado. Ponham gosto se gostaram, comentem que vídeos gostavam que eu fizesse relacionados a isto dos Açores e se vocês já foram aos Açores, assim, sítios que aconselhem a ir, digam aqui nos comentários. Subscrevam para ver mais vídeos e até o próximo vídeo. Tchau!